HTMX11, o fundo de hotéis da BTG Pactual. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 31 de julho de 2025. Continuar acompanhamento do fundo, esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total na casa de 418 milhões, a cota patrimonial a R$ 144,94, um valor de mercado de 415 milhões, 37 mil cotistas, e na data que eu gravo aqui com vocês, o HTMX11 cota na B3 a R$ 143,40, fazendo um P sobre VP de 0,98, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 6,79%. A cotação mergulhou em dezembro, chegando lá inclusive aos R$ 151,30, buscou uma pequena recuperação agora em janeiro, chegando aos R$ 173,60. Desde então, ela mergulhou novamente e não conseguiu mais se recuperar, ficando aí na casa dos R$ 140, chegando inclusive já aos R$ 135,62. A última distribuição do fundo caiu um pouquinho, ela que era de R$ 1,50 veio agora para R$ 1,22 por cota, pagamento que será realizado agora no dia 7 de agosto de 2025, fazendo um yield mensal de 0,84, anual de 15,47%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em HTMX11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.486,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo, apesar deste grande mergulho aí no mercado secundário, ainda consegue superar o CDI, supera o IPCA e também supera o IFIX, retornando no período 48,66%, enquanto o CDI rendeu 25,5%, o IPCA 9,42% e o IFIX 7,76%, o que é ponto positivo aqui para o HTMX11. Mas, voltando aqui para o relatório, segundo a gestão, em relação ao desempenho do fundo para maio, foi impulsionado pelo intenso calendário de eventos lá na capital paulista. Teve aí a APAS Show, a Hospitalar, teve também a virada cultural, tudo isso favorecendo com que o movimento nos hotéis crescessem bastante. E conforme vemos aqui no relatório gerencial, em relação à taxa de ocupação, ela decresceu um pouquinho, 66% ante a 68%, para o resultado de fevereiro, mas em relação à diária média, o fundo sobe aqui para R$ 611, se recuperando dos R$ 498. Em relação à Revipar, saiu lá de 270 para agora R$ 404. Em relação ao recebimento por quarto, também cresceu um pouquinho, saindo lá de 4.800 para agora R$ 5.242. E a gestão destaca que, ao final de junho de 2025, a receita de aluguéis apurada referente à operação de maio de 2025 foi de R$ 5.242 por apartamento, um crescimento de 15% em relação a 2024. Em relação à taxa de ocupação, foi de 66%, um aumento de 10% em relação ao mês de 2024, e a diária média da carteira também apresentou um resultado acima do observado em 2024, encerrando o período em R$ 611, 17% maior do que 2024, quando era de R$ 522. Em relação ao resultado aqui de receita por apartamento disponível, alcançou R$ 404, um incremento de 28% quando comparado aos 315 registrados lá em 2024. Em relação à DRE do fundo para junho de 2025, ele fez aqui 4 milhões em relação a receitas de diárias, crescendo um pouquinho, 596 mil aqui em relação ao lucro de vendas com quartos, decresceu um pouquinho ante ao resultado de 1.446 agora de maio de 2025. Em relação ao total de receitas, apurou aqui 4.920, chegando ao resultado distribuído de R$ 1,50 por cota, tudo isso se referindo lá à distribuição de junho de 2025. Já para agora, julho de 2025, com distribuição em agosto de 2025, veremos então que o fundo decresceu um pouquinho a distribuição, saindo lá de R$ 1,50 para agora R$ 1,22 por cota. Em relação à quebra de resultado, ele fez R$ 1,42 aqui de receitas de diárias, 21 centavos aqui de receitas com vendas, subtraídas as taxas de administração e também as receitas de IRF, chegando ao resultado do fundo de R$ 1,54 por cota. A gestão comenta agora que em junho foi vendida uma unidade hoteleira pelo valor aqui de R$ 595 mil,
após a dedução da taxa de performance, um lucro líquido de 545 milhões 18 centavos por cota. A carteira do fundo começou em julho de 2025 operando 779 unidades hoteleiras em 20 hotéis. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, ele apresentou um resultado total nos últimos 12 meses de 1,9% versus o IFIX aqui que foi de 1,5%, o IPCA 5,3% e o CDI 10,4%. Então, atenção a esta rentabilidade aqui do HTMX11. Já na base de cotistas, ele perdeu um pouquinho, saindo lá de 37 mil em março de 2025 para agora 37.348 em junho de 2025, perdendo aproximadamente 500 cotistas, mas percebendo um aumento de 7% em relação ao mesmo período lá de abril de 2024. Em relação aos quartos por segmento, ele segue aqui com 64% na classe Economy, tem aqui 28% em Middle Scale, além de 8% em Upper Middle Scale. A região de atuação aqui do fundo segue com a predominância lá para a região da Berrini, com a Chucro e Zaidan, 70%. Mas ele tem aqui também a região do Itaim Bibi, dos Jardins, Congonhas, Vila Nova Conceição, além do Moema, 2%. Em relação às operadoras, segue aqui com 76% para a Accor, 19% para a Stamplaza, tem aqui também 4% para o Intercity. Ele tem aqui também 52% para a bandeira Ibis em relação às bandeiras aqui dos quartos, 12% de Stamplaza, tem aqui também Ibis Style, 10%, além do Grand Stamplaza, 7%, e 19% aqui pulverizado em outros. São diversos hotéis espalhados pelas principais regiões aí da cidade de São Paulo. O fundo segue relativamente tranquilo se considerado o atual cenário. Perfeito, pessoal? De HTMX11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo, principalmente em relação às suas receitas, porque agora ele distribui apenas R$ 1,22. O objetivo dele é formar receitas, principalmente aqui com relação às suas vendas, e conforme vemos aí, elas andam relativamente fracas, vendendo no mês apenas uma unidade hoteleira. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.